Um abraço, meus queridos amigos, tamo junto. Vejo vocês no grupo VIP da Semana da Eletrônica Fácil. Clica aí, se inscreve. Em menos de 2 minutos você está inscrito, não perde nada desse conteúdo maravilhoso, sensacional. E depois eu tenho uma oportunidade maravilhosa de comemorar o aniversário do curso de Eletrônica Fácil com a gente lá no grupo VIP. Tá bom? Detalhe, muito presente bom vem por aí. Todas as placas eletrônicas, sem exceção, elas vão ser divididas, elas podem ser divididas em pelo menos 4 blocos principais. E aí eu quero ver quem participou da Masterclass de ontem, tá bom? Quais são os 4 blocos principais? Anota aí para mim no campo de comentários. Quero ver quem está participando aí comigo, ó. Toda placa eletrônica pode ser dividida em pelo menos 4 blocos fundamentais dos componentes eletrônicos, tá bom? Bloco número 1, alimentação. Todo ser humano precisa se alimentar para obter energia e todo o nosso organismo funcionar com sucesso. A eletrônica é a mesma coisa. Não vai ter placas eletrônicas sem ter a alimentação de energia. Então, bloco número 1, bloco de alimentação. Bloco número 2, quem que é? Sistema digital de processamento. É o cérebro eletrônico que vai determinar como a sua placa eletrônica vai funcionar do absoluto zero, executando toda a lógica de controle que você espera do teu equipamento eletrodoméstico, eletroeletrônico, seja o equipamento que for. Terceiro bloco leituras de sinais de entrada, tá? Então, leitura de sinal de entrada. Vou ler um sinal que vem do botão. Por exemplo, você pega lá, você tem a tua máquina de lavar. Na máquina de lavar, você não tem todo o teclado que você seleciona basicamente qual é o modo que você vai lavar a roupa, o nível de roupa que você está colocando, se é baixo, se é médio, se é alto. Se você vai colocar um turbo secagem, um turbo agitação ali para poder trabalhar com a máquina numa alta velocidade, ali no modo de operação, você vai tirar mais água da sua roupa para poder secar mais rápido quando você for estender lá fora, né? Você tem o botão pular etapas, olha só, até na máquina de lavar tem um botão pular etapas, meu Deus do céu. E além disso, a própria máquina de lavar tem os seus sensores que vão determinar se ela está ou não funcionando com sucesso, tá? E quando você abre a tampa da sua máquina de lavar para colocar roupa, não tem um sensor lá? Um read switch que quando você fecha, ele avisa o microcontrolador, o sistema digital fala, opa, pode começar a fazer o controle lá dos motores e do motor, enfim, para gerar no sentido horário, no anti-horário, tudo isso e muito mais. Então, os dispositivos de entrada na máquina de lavar são os dispositivos que vão enviar sinais para a entrada da placa eletrônica, para a entrada do sistema digital de microprocessamento, para que ele então possa entender o que está acontecendo, o que o ser humano, o que o usuário está pedindo, o que está acontecendo no processo, para então, a partir desses sinais de entrada, ele poder então atualizar o valor da sua saída, tá bom? E o que são os dispositivos de saída, que são o bloco número 4? Não se perca. Bloco número 1, alimentação. Bloco número 2, o cérebro eletrônico. Deixa a hashtag cérebro eletrônico aí para mim no campo de comentários. É quem determina como tudo vai funcionar, quem faz a gestão do funcionamento da placa eletrônica. Bloco número 3 é o trecho da placa eletrônica que vai receber os sinais dos dispositivos de entrada. E o bloco número 4 é o trecho da sua placa eletrônica que vai manipular os dados para controlar as saídas, ou seja, vai sair um sinal da sua placa eletrônica para controlar o quê? LEDs, buzzers, motores, fitas de LED, resistências de aquecimento, alto-falantes, controlar o que for necessário. Tudo aquilo que é manipulado é controlado pelo cérebro eletrônico. Então, sai sinal do cérebro eletrônico, que é a eletrônica digital da sua placa eletrônica, e vai controlar um sinal que vai ir para algum tipo de dispositivo gerar um trabalho para você. Saída é todo aquele dispositivo que recebe energia e gera trabalho. E quem manda ela funcionar é o sistema digital de funcionamento. Tá bom? Então, toda placa, pelo menos, vão ter esses 4 blocos. Por que pelo menos 4 blocos? Porque os próximos blocos eu já falo já para vocês, porque a gente precisa começar aqui para a gente ver a galera que está ao vivaço aqui com a gente, tá bom? Tem gente que fala assim, nossa, professor Rodolfo, vai começar a Masterclass, mas você enrola demais. Começou lá no minuto número 12, eu não tô nem aí para quem está reclamando disso. Eu quero interação, eu quero a energia da nossa família Eletrônica Fácil. Deixa eu mandar um forte abraço aqui para a galera. Um abraço, Yuri, Felipe, Geraldo, o Thiago,
Giovanni, um abraço. Guilherme, quem mais está ao vivaço aqui conosco? Quem não mandou nenhuma mensagem, deixa a hashtag ao vivaço aqui para mim no campo de comentários e deixa o teu like, porque tem 60 pessoas, 50 pessoas ao vivo e só tem 20 likes. Eu quero muitos likes aqui para o YouTube poder recomendar esse conteúdo para mais e mais pessoas entender que o conteúdo é bom, tá bom? Um abraço para o Carlos Félix, Rogério, Guilherme, Rafael, o Vitor Conceição, um abraço, Cláudio, o João, Antônio, quem mais está ao vivaço aqui? O Dr. Robson, lá da turma 3 ou turma 4, Dr. Robson, do curso de Eletrônica Fácil? Quem mais aqui? A galera aqui bombando, olha lá o bloco de energia. Jean, um abraço, Jean. Geraldo Lisboa, faixa preta, um abraço. Martinho, tamo junto. Todo mundo, gente. Carlos Alberto, um abraço, falou que traz um resumo sobre solda fria. Eu posso fazer uma outra masterclass também sobre isso, tá? Mas já tem muito conteúdo sobre isso no canal, tá, Carlos? Beleza? Amarildão, um abraço, meu querido. Eloy, um abraço. Todo mundo aqui, o Wilson. Gente, obrigado. Todo mundo participando, Gilmar. Valeu, gente. Manuel, tamo junto, tá? Chegou a hora de você colocar aqui para mim no campo de comentários do número 1 ao número 3. Do número 1 ao número 3, tá? O número 1 você coloca aqui para mim no campo de comentários se você é um faixa branca. Então, se você é um iniciante no mundo da eletrônica, tá começando no mundo da eletrônica partindo do zero, deixa o número 1 para mim no campo de comentários. O número 2, você vai colocar se você é um faixa azul, é um faixa roxa. Se você está no nível intermediário, está evoluindo, está crescendo, já é aluno do curso de Eletrônica Fácil, está lá no nível intermediário, já está desbravando há um bom tempo o mundo da eletrônica, mas ainda tem um certo caminho para chegar na faixa preta. E o número 3, você coloca para mim no campo de comentários se você já se considera um faixa preta, um cara que tem um conhecimento formidável, mas que sempre lembra do que o professor Rodolfo fala em todas as aulas, né? Que ninguém é tão grande que não possa aprender, e também nem tão pequenininho que também não possa ensinar. Todo mundo gera resultado para a nossa família Eletrônica Fácil, tá bom? Olha lá a galera bombando aqui com o número 1, número 2, número 3, tá bom? Olha a galera aqui, o Gilmar, número 1, Manuel, número 1, bombando os número 1. Eu quero o número 1, eu quero o faixa branca aprender com a gente bombar o conhecimento aí do mundo eletrônico para quem está começando nessa área incrível, top de início sensacional. Um abraço para o Roberto Meireles, colocou aqui o número 3. Boa, Robertão. O Ademir colocou aqui, ó, 0,95. Um abraço. Tamo junto. A galera aqui bombando o número 1, número 2, para o Valdir, número 2. O Cláudio falou 1.2. Legal. Show. Muito massa, gente. Obrigado aí pela participação, tá? Tamo junto. Vamos engatilhar o nosso conteúdo agora, então? Vamos lá, então. Olha só. Vem comigo que você passa de ano. Já vem com a hashtag aqui. Vem comigo que você passa de ano para a gente começar o nosso conteúdo e aí a gente vai até o final e não para mais. Até o final da nossa Masterclass, tá bom? Vamos lá, então? Meus queridos amigos e alunos da nossa família Eletrônica Fácil. Eu disse para vocês que as placas eletrônicas, né? As placas eletrônicas, elas são divididas em pelo menos 4 blocos. Quais são eles? Bloco número 1, a gente falou muito na nossa última Masterclass. Alimentação. Sem alimentação, o corpo da gente padece. A placa eletrônica também padece. É por isso que muita placa está morta e a galera não consegue fazer ela funcionar, porque a alimentação deu problema. Então, esse é o fato número 1, tá? Bloco número 2, leitura dos dispositivos de entrada. Quem que lê? São os sistemas eletrônicos digitais, que são o cérebro. Então, bloco número 1, alimentação. Bloco número 2, o cérebro eletrônico digital, que são formados pelos microcontroladores das nossas placas eletrônicas. Bloco número 3, leitura dos dispositivos de entrada. Bloco número 4, controle dos dispositivos de saída, tá? Tudo isso a gente falou na nossa última Masterclass. Se você ainda não assistiu, eu vou colocar um card aqui, uma tela final dessa Masterclass para você poder voltar lá e assistir. Tá bom? Mas se você não assistiu, também fica até o final que vai ser top de linha. Existem outros blocos na nossa placa eletrônica? Existem sim, gente. Existem outros blocos, tá? Só que são blocos que são muito particulares. Por exemplo, tá? Tem placas eletrônicas que se comunicam com a rede Wi-Fi, que se comunicam com o Bluetooth, que se comunicam com o Zigbee, que se comunicam via LoRa, que se comunicam via radiofrequência, que se comunicam de diversas maneiras, via GSM. Então, as placas eletrônicas, elas podem ter um outro bloco adicional, que é um bloco que está envolvido com telecomunicações, que está envolvido com comunicação sem fio, tá? Então, esse bloco, o bloco de comunicação sem fio, você pode colocar o bloco número 5, é o bloco de comunicação com o meio externo, tá bom? É o bloco número 5.
comunicação com o meio externo. Esse bloco número 5, comunicação com o meio externo, ele pode ser com fio ou sem fio. Então você pode comunicar via Ethernet, você pode se comunicar via um protocolo de comunicação serial, por exemplo, um I2C, um SPI. Por exemplo, lá na área automotiva tem muito rede CAN, né? Muita rede CAN. Então, o que é rede CAN? É a rede de comunicação que você, de um ponto ao outro, de uma placa a outra, tal, de um dispositivo para o outro, você vai trocando dados de forma serial com o protocolo CAN, e aí você gera comunicação entre os diversos dispositivos, tá? Então, aquele bloco que você tem a saída e a entrada no protocolo CAN, na área automotiva, o que é? É um bloco de comunicação com o meio externo na sua placa eletrônica. Se tem um cara ali que manda dados para o roteador, ele recebe, então você tem ali um microcontrolador que tem comunicação via Wi-Fi. Então você tem envio e recebimento de dados, comunicação com o meio externo, só que sem fio. Mesma coisa o Bluetooth. Se você compra aquelas caixas de som, né? Você tem aquela caixinha de som top de linha JBL, já vem com a hashtag JBL para a gente dar aquela força para marcar. Ah, mas eu não tenho ainda, tá bom? Mas eu vejo que quem tem um som massa, né? Tem gente que tem a JBR, que é aquela paralela, mas também funciona e também tá tudo bem, tá bom? Lá nessas caixinhas de som, o que tem? Não tem lá uma recepção de dados via Bluetooth? Então tem um periférico lá da placa eletrônica, que é o de comunicação com o meio externo via o quê? Qual é o meio, tá? É o meio chamado Bluetooth. Então o Bluetooth ele vai gerar essa comunicação lá em 2.4 GHz, tá bom? Assim como o Wi-Fi também vai trabalhar no 2.4 GHz. E aí você também tem o Zigbee, que também trabalha no 2.4 GHz. Professor, mas como que todo mundo aí trabalha no 2.4 GHz e ninguém faz interferência em ninguém? É por causa de uma coisa que você tem nos sistemas eletrônicos de envio e recebimento de dados na mesma frequência, chamado de espalhamento espectral. Mas aí é uma aula de telecomunicações e a gente vai fugir um pouco do tema da nossa aula de hoje, tá bom? Beleza? A galera falou aqui que tem a caixinha J, o Fernando falou aqui que tem a caixinha JBR. Isso aí, Fernando. Top de linha, tá? Então, o que acontece, gente? O bloco número 5 das placas eletrônicas é comunicação com o meio externo. É a troca de informação. Pode ser com fio, via protocolo, algum tipo de protocolo, ou sem fio e também tá tudo bem, tá? Beleza? E aí, o que acontece, gente? Acontece o seguinte, esses 5 blocos, estando nas placas eletrônicas, você tem algumas coisas que são muito interessantes, que são os blocos que são intermediários dentro de um bloco principal. Então, esses 5 caras que eu falei para vocês, tá bom? Coloca para mim aí, número 1, alimentação, número 2, cérebro digital de processamento, número 3, leitura de entradas, 4, controle de saídas e 5, comunicação com o meio externo. Coloca para mim o número e o bloco para mim ver se você está engajado comigo ao vivaço aqui, tá bom? Só que aí, por exemplo, se você quer ler dispositivos de entrada, o que acontece, pessoal? Tá bom? Acontece o seguinte, que a eletrônica digital nas placas eletrônicas, então quando você tem os CIs, os circuitos integrados nas placas eletrônicas, seja eles qual forem, mas que eles tenham a função de executar toda a gestão do funcionamento da placa eletrônica, eles têm características eletrônicas especiais. Por exemplo, a maioria dos circuitos integrados das placas eletrônicas trabalham com qual tensão mesmo que o professor Rodolfo falou ontem para vocês. A maioria dos circuitos integrados das placas eletrônicas que fazem a gestão do funcionamento dela, tá? Ou delas, trabalham com 5 volts ou 3.3. Então, quero ver a participação aqui de vocês no campo de comentários. Vamos para cima? Vem comigo que você passa de ano, ó. Coloca aqui para mim. Anota aí, ó. Quero ver. A tensão elétrica mais usada para a alimentação dos circuitos eletrônicos digitais, dos dispositivos digitais de processamento da informação é o valor de tensão de 5 volts. A tensão mais usada para a alimentação dos dispositivos digitais de processamento é os 5 volts. 5 volts é o valor de tensão mais usado. Porém, em muitos circuitos integrados pode também ser usada a tensão de 3,3 volts. 3,3 volts. Então, 5 volts ou 3,3. Só que aí, o desenvolvedor, olha a galera bombando, obrigado, Giovanni, pela sua participação, obrigado, Martinho, galera colocando certinho do número 1
ao número 5, obrigado, tá? Vocês são demais, pessoal. Hashtag aqui, família Eletrônica Fácil, do fundo do meu coração, obrigado pela participação, tá? E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, que no mundo da eletrônica, na geladeira, no micro-ondas, na máquina de lavar, na central de portão automatizado, na sua estação de solda, eu sempre falo estação de solda porque ela tá do meu ladinho aqui, tá? No osciloscópio, no automóvel, no navio, no avião, em qualquer lugar que a eletrônica ela tá embarcada, nem sempre na indústria, né? Então, nem sempre os dispositivos eletrônicos eles vão trabalhar com 5 volts e 3.3 volts. Tá bom? Professor Rodolfo, por que muitos sensores não trabalham com 3.3 volts? Por causa do seguinte motivo, gente. Pelo seguinte motivo. Que se você tem um sensor que trabalha com 3.3 volts, o que acontece muito em meio industrial, tá? Você tem a placa eletrônica que ela está embarcada onde? Num painel, numa central, né? E aí você vai ter lá um borne, vai ter lá um conector de saída em algum ponto, tá? E você vai fazer um cabeamento estruturado, E nesse cabeamento estruturado, você vai ter que levar a tensão positiva e negativa de alimentação para o teu sensor, e o teu sensor vai devolver um fio de sinal para a tua placa eletrônica. É a forma mais simples de fazer isso, tá? Se você trabalha em 3.3 volts, quando você tem uma longa distância, por quê? Porque você tem máquinas que têm tamanho quase que quilométrico em linhas de produção. Tem linhas de produção em máquina, tua placa para poder distribuir para o teu sensor. Numa longa distância, você tem uma queda de tensão muito grande no teu cabo de distribuição, e isso automaticamente faz com que o sensor possa ter um desempenho um pouco ruim lá na frente. E assim, da mesma maneira, quando o sensor for devolver o sinal para a tua placa eletrônica, vai ter uma outra queda de tensão que pode interferir o quê? No nível lógico 0 e 1, se esse sensor for um sensor com a finalidade de funcionamento discreta. O que é um sensor que tem... Anota aqui para mim no campo de comentários. O que é um sensor discreto? Não é aquele sensor que fica caladinho, né? Fica escondidinho, tá? Não é isso. Um sensor que tem o sinal discreto. O que é o sinal discreto? O sinal discreto é aquele que só tem 2 estados no decorrer do tempo. Ou ele está 0, ou ele está 1. Ou ele está ativado, ou ele está desativado. Tá bom? E você já deu o seu like para ativar aqui no YouTube e mostrar para o YouTube que esse conteúdo é fera. E vamos para cima, tá? O sinal discreto, ele também pode ser chamado do quê? De sinal contínuo. Tá bom? Desculpa, sinal discreto. O sinal discreto também pode ser chamado de sinal digital. O que é o sinal digital? É aquele que só tem 2 estados no decorrer do tempo. Então, o sinal digital e sinal discreto, eles são o quê? São sinônimos, eles têm a mesma definição no mundo eletrônico. Porém, você pode encontrar essas 2 definições, então fica ligado aí para que você sempre possa estar aprendendo a definição de um ponto, a definição do outro ponto, tá? Então, mas por que eu estou te falando isso? Que daí vai ter uma situação, um problema, que na sua... Aqui a gente está falando, pessoal, do bloco número 3 e bloco número 4, tá? Que é a leitura de entradas e controle das saídas, tá bom? Vai acontecer da placa eletrônica ter lá um microcontrolador que vai trabalhar com 5 volts. Só que daí, esse sistema eletrônico, ele vai ter que trabalhar com a leitura de um sinal de 24 volts de um sensor capacitivo, indutivo, magnético, óptico, um sensor de barreira, né? Porque o óptico você tem óptico que é reflexivo, óptico de barreira. E aí o fato é o seguinte, que esses sensores, na verdade, a gente vai ter muitos sensores que vão trabalhar com 24 volts. E aí, automaticamente, você criou uma disparidade de níveis de tensão. Então, você tem o microcontrolador trabalhando com 5 ou 3.3, e você tem o nível dispositivo industrial de entrada que vai mandar o sinal para a tua placa trabalhando com 24 volts. Automaticamente, ele... trabalhando com 24, ligou 24 diretamente em 5, você vai fritar o microcontrolador. Deixa a hashtag aqui, microcontrolador frigideira, para mim ver quem está participando ao vivo aqui no campo de comentários, tá? Então, o que vai acontecer? No bloco de entradas da sua placa eletrônica, automaticamente nesse bloco, você vai ter que ter um subbloco. Se os dispositivos de entrada são o bloco número 3, vai ter que ter o bloco 3.1 dentro do 3. Então, quando você quer aprender a diagnosticar um defeito, uma falha numa placa eletrônica, você localizou o bloco de leituras de entrada,
automaticamente vai ter a chance lá de ter o 3.1. O que é o bloco 3.1? É um trechinho do bloco 3 que vai fazer a interface eletrônica. Interface eletrônica. Deixa a hashtag aí. Interface eletrônica para mim no campo de comentários. Quero ver quem está junto comigo aqui. Tá bom? Participa, gente. A participação é o que mostra que você está fixando conhecimento a cada dia mais. Tá bom? E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, que os 24 volts, para chegarem no 5, eles vão ter que passar por um circuito de interface, que é o nosso bloco 3.1. E aí, então, essa interface ela vai ser responsável para fazer o quê? Uma intermediação eletrônica. Então, você tem o quê? O sensor, você tem o microcontrolador, a interface está no meio. Sensor, microcontrolador, a interface está no meio. O que vai fazer essa interface? Qual é o papel da interface eletrônica? Vamos anotar aí para a gente no campo de comentários. Qual é o papel da interface eletrônica? O papel da interface eletrônica, anota para mim para a gente participar. O papel da interface eletrônica é fazer o intermédio de um sinal vindo de um sensor até que ele chegue no microcontrolador. A interface eletrônica receberá o sinal de um sensor e irá fazer toda a adaptação eletrônica necessária para que o microcontrolador possa compreender que esse sinal está chegando, está sendo recebido com sucesso. Esse é o papel da interface. É estar entre um ponto e outro e gerar uma tradução eletrônica para que ambos possam compreender um sinal que vem de um ponto para o outro. E aí, o que acontece? Tá bom? Muitas pessoas acabam falando assim, pô, professor Rodolfo, eu tenho uma placa aqui que está trabalhando num sistema aqui industrial e a placa está energizada, a placa está conseguindo controlar um motor trifásico, está conseguindo controlar um inversor de frequência, está controlando o periférico de saída, então o periférico de saída está funcionando. Só que eu estou apertando os botões aqui do meu painel, os sensores, eu estou atuando manualmente aqui para a gente simular o sinal do sensor, só que a placa não responde. O cérebro não está entendendo o que está acontecendo. Então, onde pode estar o problema? O problema pode estar no bloco de interface da sua placa eletrônica. Então, como que você localiza o defeito numa placa eletrônica? A partir do primeiro momento que você está conversando com o teu cliente. Quando o cliente ele vai entregar um problema para você, ele vai entregar um BO para você resolver, e que você vai querer cobrar caro para poder resolver e ser muito bem remunerado, brincadeiras à parte, né, gente? Você vai ter que cobrar para poder fazer essa manutenção para ele. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que conversar com ele. Porque é conversar, anota isso para mim no campo de comentários, é conversando com o cliente que você ganha tempo na manutenção eletrônica. É você conversando com o cliente que você ganha tempo na manutenção eletrônica. Porque o cliente ele vai tentar explicar do jeito dele, o que aconteceu até a placa parar de funcionar. E aí, ele explicando para você o que aconteceu, você vai daí olhar para a placa e com as estratégias que a gente vai ensinando para vocês no decorrer do tempo, localizar bloco de alimentação, bloco de leitura de entrada, bloco de controle de saída, bloco de comunicação com o meio externo, bloco da inteligência eletrônica. Ah, então a placa não dá nem sinal de vida. A chance de estar no bloco de alimentação é muito grande. Ah, os dispositivos, o sensor está ativando, mas a placa não faz nada. Opa, então pode estar um problema no bloco de leitura de entrada. Aperta o botão, a placa não faz nada, mas o motor liga de alguma maneira. Então, o problema está no bloco de entrada. Então, você está rastreando onde que é o bloco que está com problema na sua placa eletrônica. A partir do quê? O que o cliente está falando. Então, outra situação. Pô, tô apertando o botão aqui, o botão significa o quê? Ligar bomba trifásica. E a bomba trifásica não está ligando. Então, se o botão você está apertando, está aparecendo alguma coisa no display, tem algum display de interface com o usuário, uma IHM, uma interface homem-máquina. E aí você está lá, belezinha, vendo as mensagens, apertou o botão, está escrito aqui, ó, bomba ligada e a bomba não liga, qual é o trecho da placa eletrônica que está com problema? O trecho da placa eletrônica que está com problema, a maior chance é de estar onde o problema? No bloco, que significa o quê? O controle das saídas na sua placa eletrônica. Tá?
E aí, por exemplo, o que você precisa fazer? Precisa comunicar com o meio externo via Wi-Fi, via Bluetooth, não tem pareamento, não tem envio, nem recebimento de informação. Então, onde que está o problema? O problema está no setor de comunicação com o meio externo. Então, é conversando com o cliente que você ganha tempo na manutenção da placa eletrônica. E é claro que você tem clientes e você tem clientes. Tem clientes que têm mais conhecimento técnico, tem cliente que vai falar da forma com que ele sente no coração, o que está acontecendo, está tudo bem. O usuário fala, pô, a placa não liga mais, a placa não funciona, né? Se o teu cliente falar assim para você, que a placa eletrônica não liga, que a máquina não funciona, que não acontece nada, tenta arrancar dele mais informação, Suga a informação do cliente, hashtag aqui para mim no campo de comentários. Suga a informação do cliente. Porque, cara, se você não conversar com o teu cliente, você vai perder um tempo danado para testar tudo na sua placa eletrônica. Você vai levar o dobro ou o triplo do tempo para poder começar a saber onde procurar o defeito da placa eletrônica. Porque uma coisa é quando você tem uma bancada uma bancada de trabalho aqui, totalmente preparada para que você possa testar, porque, por exemplo, você cria uma giga de teste, então você tem lá várias lâmpadas, você tem vários sensores, então vamos supor que você é focado na manutenção da máquina de lavar. Então, se você é focado em manutenção de máquina de lavar, você cria lá uma série de dispositivos que vão simular sensores, que vão trabalhar como atuadores para você, então lâmpadas que vão determinar se a bomba está ligada ou não, se o motor está girando para a direita, para a esquerda, se o sistema está funcionando. Agora, o duro é quando você está começando, você que é o faixa branca, que é a pessoa que eu estou conversando aqui, que é a pessoa que está começando do absoluto zero, você vai pegar... Quando você quer aprender, você apalpa toda a obra, você quer sair arrumando tudo. Na verdade, vocês não querem sair arrumando tudo também no mundo da eletrônica. Então, o que acontece? Automaticamente, quando você quer sair arrumando tudo, você não tem muita coisa preparada. Geralmente, assim, quanto mais iniciante você é, mais coisa você quer sair arrumando no mundo da eletrônica. Então, acaba perdendo até o foco, né? Mas tá tudo bem, porque quem tá começando, ó, anota isso que eu tô te falando aqui, ó, tá bom? Que quem tá começando quer aprendizado. E quando você quer aprendizado, você vai para cima. Você pega equipamento de todo mundo, do tio, do sobrinho, do primo, do pai, da mãe e tal. O duro é que se você não conseguir arrumar, ele não vai pagar o churrasco que ele prometeu para você, tá bom? Gente, mas voltando aqui ao detalhe, o fato é o seguinte. Conversou com o seu cliente, aí então você vai começar a detectar qual é o bloco da sua placa eletrônica que está com o problema. Tá bom? Então, o famoso, a placa não liga. Né? Puta, placa não liga. Então, a placa não liga, então quer dizer que tem uma grande chance de ser bloco de alimentação. E aí, se é bloco de alimentação, o que você vai fazer? Você vai fazer o que o professor Rodolfo falou ontem, que os blocos de alimentação das placas eletrônicas, geralmente você tem um conector, do conector você tem uma proteção contra curto, depois da proteção contra curto, proteção contra surto, depois da proteção contra surto. Geralmente, se for fonte chaveada, você tem ali o trecho da placa eletrônica que vai eliminar possíveis sinais ruidosos que vão ser gerados a partir de interferências eletromagnéticas. Então, você tem os capacitores X, os capacitores Y, os indutores, e você tem o NTC, depois você tem a retificação, depois tem o filtro capacitivo, e aí você vai testando gradativamente aqui, até você tentar achar o ponto da alimentação que não está funcionando com sucesso. E aí o fato é o seguinte, que lembra que o professor Rodolfo falou que quando você tem um microcontrolador, inclusive foi nesse ponto que nós paramos a Masterclass de ontem porque acabou a energia, né? Meu carregador do notebook parou de funcionar, teve que encerrar a live para começar a live de hoje, tá bom? O que acontece? Todo microcontrolador, para ele poder trabalhar com os seus 5 volts, ele vai ter que receber um sinal vindo de um regulador de tensão. Então, o que eu gosto muito de fazer, pessoal? Eu gosto de fazer o seguinte, se eu vou ter que fazer a manutenção numa placa eletrônica e a pessoa fala assim, a placa não liga, se a placa não liga, quer dizer que nem o cérebro eletrônico está recebendo tensão. Porque se o cérebro não recebe tensão, é como se o nosso cérebro não estivesse recebendo energia. Aí você não consegue fazer nenhum processamento, é como se a gente estivesse em coma. E aí automaticamente o nosso corpo para de funcionar, não é mesmo? Então eu já vou direto no cérebro.
E aí do cérebro, eu vou, baixo o datasheet do microcontrolador, vai sair lá o famoso pinout. O que é o pinout do microcontrolador? O pinout, ele é uma foto que ele mostra exatamente todos os pinos do microcontrolador, do lado esquerdo, do lado direito, se for dual inline, tá? Ou, basicamente, se ele for um quadline, né, o CI tem uns 4 lados, os terminais aí para fazer toda a tratativa de leitura de entradas, controle de saídas e muito mais. Mas o microcontrolador é batata que ele vai ter pelo menos de 1 a 2 pinos de VCC e GND. Professor Rodolfo, o que é VCC e GND? VCC é o pino de alimentação positiva dele. O GND é o pino de alimentação negativa. E aí, se você tem, então, no seu microcontrolador, o pino de alimentação positiva e negativa, siga a trilha do VCC que uma hora ou outra você vai chegar no regulador. E aí, você chegando no regulador, você mede a tensão que está lá no pino de saída dele em relação ao negativo da sua fonte de alimentação. Toda fonte vai ser a parte positiva e negativa. Descobre o GND. Geralmente, quando você olha na placa eletrônica, tá bom? Ó, inclusive, deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês agora, tá? Vamos ver se eu vou conseguir mostrar aqui, tá? Tá vendo aqui, gente, que nessa parte, ó, inclusive aqui essa placa aqui, ela tá para manutenção, tá? Tá vendo que aqui na placa eletrônica, vamos ver se vai dar um foco aqui, ó. Tá vendo que na placa eletrônica aqui tem uma parte que está mais clara aqui, outra parte mais escura? O que acontece? O fato é o seguinte, tá? Olha aí, ó, legal. Ó. Então, essa parte que está clara aqui, ó, tá vendo que tem a parte clara e a parte escura. A parte que está clara e não é trilha, tá vendo aqui, ó, aqui você tem uma trilha, ó. E aí você tem uma mini isolação e depois você tem uma área muito grande aqui, ó. Tá vendo aqui? Uma área muito grande aqui, ó. O que é essa área aqui? Essa área aqui tem uma grande chance de representar a polaridade negativa da nossa placa eletrônica, que é a famosa malha de aterramento. E para que serve a malha de aterramento? A malha de aterramento serve para que todos os pontos de negativo da tua área de alimentação contínua sejam alimentados negativamente por ela e não mais por trilha. Então, o layout, o desenho da placa eletrônica fica muito melhor e você tem uma inibição de interferências eletromagnéticas acontecendo também, e você dificulta o processo de indução de corrente elétrica parasita passando no negativo da tua placa eletrônica, tá? Ok? Então, a chance de o teu negativo da placa eletrônica estar numa malha de aterramento assim é muito grande. Então, quando você pega uma placa eletrônica, como é que você faz para saber onde está um negativo? Tá bom? Eu gosto muito de bater o olho e falar, opa, aqui tem uma malha, tem uma área de cobre aqui. Deixa eu ver se eu acho isso aqui na placa verde, que vai estar mais claro aqui para vocês, ó. Tá bom, ó? Beleza? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ao vivaço, tá? Ó, tá vendo aqui na placa verde, ó? Na placa aqui, mais longe ficou até mais fácil, ó. O que acontece? Acontece o seguinte, aqui o nosso dispositivo digital tem várias trilhas ligando nos resistores. E aqui os resistores, eles têm uma área de cobre aqui, ó, muito grande, ó, ligando todo mundo. Então a chance dessa área aqui ter uma polaridade negativa, trazer um aterramento, uma parte negativa que é muito grande. Então, basicamente você vai rastreando a malha, pega a ponta preta do teu multímetro na escala de tensão, pega a ponta preta, toca na malha de aterramento, pega a ponta vermelha, coloca lá na saída do teu regulador de tensão. Se lá estiver marcando, por exemplo, 0 volts, você fala assim, ó, meu Deus, 0 volts. Se está saindo 0 volts do regulador, eu tenho duas alternativas, gente. Ó, presta bem atenção no que eu vou te falar, tá bom? Se saem 0 volts do regulador, deixa a hashtag aí, duas alternativas aí para mim no campo de comentários, para mim ver quem está comprometido, quem está bombando aqui comigo aqui no campo de comentários, tá? Duas alternativas. Se deu 0 volts na saída do teu regulador de tensão, chance número 1. Não está entrando tensão na entrada, ele não consegue regular para a saída. Então, esse é o primeiro fato. Não está entrando tensão na entrada, ele não consegue regular nada para a saída. Porque senão seria um regulador fantasma, um nível de tensão fantasma. Tá? Então, isso não vai acontecer. Então, para não gerar tensão na saída, não está entrando. Se não está entrando tensão no regulador, onde que está o problema? O problema pode estar aqui, ó.
Ó, conector fusível, dispositivo de proteção contra surto, curto, tal, até chegar no regulador. Então, se não está entrando tensão no regulador, o problema está antes. Olha que louco. Se não está entrando tensão no regulador, o problema do funcionamento dele está antes. Se você mede a tensão de saída do regulador e você tem uma tensãozinha lá, um 0,5 volts, um 0,3 volts, se você tem 1 volt lá na saída, você fala, opa, 1 volt, 0,8 volts na saída do regulador de tensão. Então, quer dizer que para estar saindo 0,8 aqui, tem que estar entrando alguma coisa, né? Aí você mede na entrada 10 volts. 10 volts na entrada, 1 volt na saída. Aí você fala assim, ó, pelo amor de Deus, mas que porcaria de regulador ridículo. Não faça isso, tá, gente? Não é ridículo o regulador, tá bom? Quer dizer, o que pode estar acontecendo? Os reguladores de tensão, eles têm internamente, primeiro, todo regulador de tensão, ele é um circuito integrado, tá? Então, todo regulador de tensão é um circuito integrado. Então, lá dentro você tem dezenas de transistores interligados, diodos, inúmeras configurações internas integradas dos dispositivos semicondutores. Para quê? Para fazer o funcionamento dele acontecer com sucesso. E aí, inclusive, eles vão ter proteção contra curto, proteção contra sobrecarga, inúmeras proteções. E aí, o fato é o seguinte, mediu tensão na entrada. Tem entrada, não tem saída? A chance é a seguinte, é que quem está consumindo a tensão que vem do regulador está fazendo ele parar de funcionar. Quem está consumindo a tensão do regulador de tensão está fazendo ele entrar em sobrecarga, ele aquecer, ele fritar e ativar o arriamento da tensão da sua saída. Tá bom? Essa carga aí, ela está trollando o regulador. Então anota, deixa a hashtag aí para mim no campo de comentários. Carga trola o regulador. Quero ver quem está participando aqui. Carga trola o regulador. Quero ver quem está ao vivaço aqui. Um abraço para o Rafael, Wilson, Marco Cunha, Josiel, Júlio, Thiago, Edmilson, Adilson. O Valdenir falou que, ó, boa noite, sempre quis aprender eletrônica, dessa vez vamos para a família Eletrônica Fácil. Boa, Valdenir. Boa, Elenilson, Adilson, todo mundo que está bombando aqui no nosso querido campo de comentários, tá? A carga está trolando o regulador. E aí, gente, o fato é o seguinte, deixa eu ver uma coisa. Ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o nosso balde do Thanos aqui, ó. Então, para quem é fã da Marvel aí e dos Vingadores, tem um balde top de linha aqui, porque eu fui assistir Vingadores Guerra Infinita. Por sinal, eu fiquei super puto com o filme, porque os Vingadores acabam perdendo. E depois, só no Ultimato que eles passam a ganhar, né? Então, deixa a hashtag Guerra Infinita, filme ruim, Ultimato, filme bom, aí no campo de comentários. Tá bom? Até caiu aqui a nossa plaquinha aqui da Eletrônica Fácil. Tá bom? O que eu não faço para ensinar vocês, gente? Ó, vem comigo que você passa de ano, tá bom? Vocês curtem filme da Marvel, pessoal? Tá bom? Se vocês curtem filme da Marvel, deixa a hashtag Marvel aí também no campo de comentários, tá? Ó, o fato é o seguinte, que lembra que eu falei para vocês que a carga pode trollar o seu regulador? E aí, gente, o que acontece? Acontece o seguinte. Na sua placa eletrônica, tá bom? Aqui você tá vendo, o que é essa placa aqui? Essa placa aqui é a placa de um relógio digital. Tá bom? Então você tem aqui uma série de circuitos integrados, que fazem o funcionamento de um relógio digital funcionar com sucesso. Beleza? Então, essa aqui é a placa lógica, essa daqui é a placa do display. Aqui a gente tem vários circuitos integrados PTH e aqui a gente tem vários circuitos integrados SMD. Pin Through Hole e Surface Mounting Device, tá? O que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte. Que aí, meus queridos amigos e alunos da nossa família Eletrônica Fácil, se está acontecendo a hipótese número 2,
que tem tensão na entrada e não tem na saída do regulador, e a carga está trolando ele, o problema já não está mais na etapa de alimentação. O problema pode estar na etapa de processamento digital de informação. O problema pode estar no cérebro, o problema pode estar no consumo. Então, o que vai acontecer? Imagina o seguinte. Vamos supor que o teu regulador de 5 volts está mandando 5 volts para esse cara, para esse, para esse, para esse, para esse, para esse. Para 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuitos integrados. Então, você tem 6 circuitos integrados recebendo os 5 volts do teu regulador de tensão. Legal, professor Rodolfo. Então, eu tenho todo mundo aqui consumindo. Se algum desses caras aqui, por alguma anomalia elétrica, para de funcionar, dá um defeito, ele automaticamente, um dos defeitos dos circuitos integrados é entrar em curto. Anota para mim no campo de comentários aí. Um dos defeitos dos circuitos integrados é entrar em curto. E o que significa o circuito integrado entrar em curto? Quer dizer que entre o pino dele de alimentação positiva, que é o VCC, e o pino dele de alimentação negativa, que é o GND, você tem internamente do CI uma ligação entre eles que está gerando uma baixíssima resistência que está tendendo a 0 ohms do positivo ao negativo internamente dentro do CI e que automaticamente você sabe que você aprendeu lá no curso de Eletrônica Fácil, no módulo 5, que pela lei de Ohm, quanto menor é a resistência, maior é a corrente. Quanto menor é a resistência, maior é a corrente. E aí, automaticamente, vai começar a circular uma corrente muito grande, uma corrente brutal. Deixa aí a hashtag corrente brutal no campo de comentários, tá? E aí, vamos supor que de todos esses caras aqui, esse aqui entrou em curto, entre o pino de alimentação positiva e negativa. Vai começar, então, por que ele entrou em curto? Por causa de uma anomalia. Nenhum CI entra em curto se tiver tudo bonitinho. Ó, nenhum CI entra em curto se a tensão estiver tudo bonita. O que pode ter dado? Pode ter dado um surto na placa, ter dado um pico de tensão no CI e ele ter vindo a queimar. Pode ser que o dispositivo que ele esteja controlando gerou uma sobrecarga nele e daí ele veio entrar em curto. E aí não é exatamente somente ele o problema, mas sim quem gerou essa sobrecarga nele. Então são diversas hipóteses, tá, pessoal? Beleza? Mas vamos supor, então, que esse cara aqui entrou em curto. Se ele entrou em curto, você vai ter uma resistência tendendo a 0 do pino de alimentação positiva para o pino de alimentação negativa. Então, se eu tenho aqui 5 volts e 0 volts, 5 volts, vamos supor que entre o pino de alimentação positivo e negativo tem 1 ohm de resistência. Que esse curto-circuito gerou 1 ohm de resistência. Se gerou 1 ohm de resistência e eu tenho 5 volts aqui, o que vai acontecer? 5 volts em 1 ohm, 5 dividido por 1 dá 5 amperes. Ou seja, vai tender a circular uma corrente brutal por esse CI. E aí é por isso que um dos principais sintomas, um dos principais efeitos colaterais do CI entrar em curto é o aquecimento dele. É por isso que tem muita gente que frita o dedo na placa eletrônica, tá? Jesus do céu, gente, não façam isso. Primeiro que para você sempre segurar em placas eletrônicas, tá bom? Para você fazer os seus trabalhos com eletrônica, aqui tá tudo desligado, tudo sem energia, né, gente, tá? Mas o professor Rodolfo sempre mostra, inclusive lá no curso de Eletrônica Fácil, que você tem que usar luvas, né? Então você tem que usar as suas luvas, por quê? Porque a luva é a tua isolação, é a película que está isolando a tua mão do potencial da placa eletrônica. Então, hashtag use luvas, se proteja contra choque e também contra as descargas eletrostáticas que você pode gerar e queimar os componentes na placa eletrônica, tá? Tem muita gente que frita o dedo na placa eletrônica. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você de você pegar o seu dedo e você sair tocando em vários componentes da placa eletrônica, e você toca, ele tá fervendo, e você fala, ai meu Deus do céu,
gera aquela queimadura violenta. Deixa a hashtag queimadura violenta aí no campo de comentários se você já fritou o dedo em algum CI, em algum componente que estava torrando, que estava super quente aí na sua placa eletrônica. Tá? Comigo já aconteceu. E quem trabalha com eletrônica, geralmente vai acontecer de você fritar o seu dedo, isso aí é quase que inevitável, tá? É por isso que você usa luvas, tá bom? Olha lá, o Silvano Beach falou que ó, já queimei o dedo várias vezes. O Edmilson falou, CI quente, queima o dedo. O Augusto falou aqui, ó, dedo na manteiga. Ei, meu Deus do céu, ó. Então, gente, o que acontece? Um dos principais sintomas do curto-circuito em circuitos integrados é a alta circulação de corrente, e a alta circulação de corrente, como eu mostro no módulo 8 do curso de Eletrônica Fácil, vai gerar um efeito Joule além da conta. O que é o efeito Joule? A conversão da movimentação dos elétrons em calor. E aí, se você tem essa movimentação dos elétrons de forma brutal, o CI vai esquentar demais e o aquecimento dele pode indicar que ele está em curto-circuito. Tá bom? Então, o que acontece? Nesse caso, aqueceu, tem várias técnicas para você detectar quais são os pontos da tua placa eletrônica, tá? Que estão aquecendo mais. Beleza? Por exemplo, eu gosto muito de usar uma coisa chamada congelante. O que é um congelante? Inclusive, depois que acabar essa Masterclass aqui, entra no Eletrônica Fácil e digita assim no canal Eletrônica Fácil, congelante em Plastec. Você vai ver que o congelante ele é um produto que você pega, desliga a tua placa eletrônica. Depois, se você quer detectar o ponto que está aquecendo de forma brutal na sua placa, você aplica o congelante nos componentes que você suspeita que eles podem estar em curto, que eles podem estar aquecendo, e quando você alimenta a placa eletrônica, o ponto que vai aquecer faz o congelante virar líquido. Então sai aquela película branca congelante, fica uma mancha preta, e aquela mancha preta indica para você onde é o ponto que está o curto-circuito. Então, olha que louco, se você nunca usou o congelante, compra, tá? É muito massa, muito legal. É uma estratégia muito massa para você detectar em qual ponto que está o curto-circuito na tua placa eletrônica. Então, mais uma vez, placa desligada, aplica o congelante, vai ficar uma película branca. Detalhe, não é condutora, tá? O congelante ele é isolante, tá bom, pessoal? Então, o congelante não gera curto, tá bom? Ok? E aí você aplica o congelante, ligou, vai formar então uma mancha preta. Ah, a mancha preta está aqui, então quer dizer que esse cara está aquecendo de forma brutal, então a chance de ele estar em curto é muito grande. Tá bom? E aí o que você vai fazer então? Você vai fazer o seguinte, tá bom? O Zé Ronaldo falou aqui, ó, breu também serve. Também serve. Tem outra estratégia, você pode usar com breu. Tem pessoas que fazem com álcool isopropílico, eu não gosto, tá? Eu prefiro do congelante, ok? Mas dá para fazer com breu também, não tem problema, tá? O problema do breu é que o breu você tem que depois automaticamente buscar a limpeza dele na placa eletrônica, senão a placa eletrônica vai ficar bem... Porque o breu é a base para você fazer fluxo, para você fazer a nossa famosa pasta para soldar, né? Então tem que fazer uma limpeza bem bacana depois que usar o breu, tá? E o Devanderer falou, câmera térmica com uma boa resolução é melhor. Pois é, Devanderer, só que aí você cai naquilo lá, que o fato é o seguinte, quanto custa uma câmera térmica, né? Então, pô, se todo mundo tivesse um termovisor, nossa, tivesse uma câmera térmica, seria fantástico, porque daí você coloca a câmera aqui e aí vai mostrar o ponto quente da sua placa eletrônica, então você pode suspeitar daquele ponto quente, né? Então ajuda bastante, porém o problema é o custo inicial de investimento, né? Então a Fluke tem termovisores espetaculares, enfim. Então ajuda demais. Já deixa a hashtag termovisor aí no campo de comentários pro Devander ficar feliz também. Muito obrigado pela sua participação, tá? Beleza? Ó. Então o que acontece? Acontece o seguinte, que o aquecimento, ele indica que aquele ponto está em curto, tá bom? E aí como é que você checa se realmente está em curto? Você vai pegar, vai desligar a tua placa eletrônica, ok? Lembra que o professor Rodolfo falou que o curto-circuito, ele apresenta uma resistência tendendo a zero? Então você vai pegar o teu multímetro, vai colocar na escala de continuidade, tá bom? Vai pegar o teu multímetro, vai colocar na escala de continuidade. Pegou o multímetro, colocou na escala de continuidade, o que acontece? Toda vez que você toca um ponto no outro, o que acontece mesmo?
Encostou um ponto no outro. Vamos lá. Escala de continuidade, professor. Encostou um ponto no outro. Muito bem. Toda vez que você tem uma resistência tendendo a zero, o buzzer do multímetro, ele apita mostrando para você que ele tem continuidade. Um ponto está ligado ao outro. Ok? Beleza? Então, o que acontece, gente? O fato é o seguinte. Você coloca a ponta vermelha no VCC do teu CI, ponta preta no GND. Em muitos CIs, tá? Ó, deixa eu dar uma sacada rápida aqui para vocês, tá? Ó, quando você tem um circuito integrado aqui, ó, o circuito integrado está aqui. Então, você tem o chanfro, tá? O pino do lado esquerdo do chanfro é o número 1. Então, você tem o pino, o chanfro aqui em cima, ó. O chanfro indica a parte de cima do CI, tá? Aí você tem do lado esquerdo, tá bom? Chanfro, lado de cima do CI. Do lado esquerdo é o pino 1. Então, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Virou lá embaixo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quando você tem um integrado, a chance da alimentação estar nos extremos é muito grande. Então, se aqui é o pino 1, aqui é o 16 tem uma chance muito grande de ser o pino de alimentação positiva e o nosso querido 8 aqui embaixo, alimentação negativa. Tá? Então, se você medir daí, é lógico que você pode baixar o datasheet para poder comprovar isso, tá, pessoal? Beleza? Mas se você colocar na escala de continuidade entre o pino 14, o pino 16 e o pino 8 aqui, que é o pino de alimentação positivo, o que vai acontecer? Colocou num ponto, colocou no outro. Apresentou 0 ohms, automaticamente, então, você tem constatado que ali está em curto. E como foi ele que aqueceu, ele pode ser a razão do curto-circuito. Então, daí o que você faz? Com muito carinho, tá bom? Porque assim, você está rastreando, você está aprendendo a buscar o defeito na placa eletrônica, tá? Ok? O RR Matos perguntou, isso é uma regra para todos os CIs? Começar com o pino no lado esquerdo do chanfro? Exatamente. Então o chanfro está para cima, lado esquerdo do chanfro, pino número 1, tá bom? Que é o primeiro pino, e automaticamente o que está no outro extremo lá de cima é o último pino, tá? Então, por exemplo, tá com problema esse cara aqui, então você vai ter que tirar ele do nosso querido suporte, tá bom? Do nosso soquete, tá, gente? Beleza? E aí você tem, na prática, você tem uma pinça extratora de CI, tá bom? Beleza? E aí você vai pegar e vai tirar o teu circuito integrado. Se você não tiver a pinça, o que você pode fazer? Você vem lá na base e tal, com uma chavinha de fenda com muito carinho para não entortar os terminais. Por que você não pode entortar os terminais? Porque se você entortar os terminais e não for ele exatamente o problema, você vai precisar voltar ele na placa e continuar os teus testes eletrônicos, tá bom? Beleza? Ó. Vamos lá, gente. Então, tiramos aqui o CI. Beleza. Tirou o CI, o que vai acontecer, pessoal? Automaticamente o curto-circuito tem que sair. O curto-circuito tem que ir embora se aquele CI estava com problema. Se aquele CI estava com problema. Então, daí o que você faz? Alimenta a tua placa eletrônica, mede lá a tensão no regulador. 5 volts. Aí você fala assim, ó. Puta que lá vida. Que haja tensão. E houve tensão. Então, quer dizer que exatamente era aquele componente eletrônico que estava em curto e que estava sendo a maçã podre da sua placa eletrônica, tá? E que daí, como estava em curto, estava toda hora consumindo uma alta corrente, que estava fazendo a proteção do regulador contra a sobrecarga ativar, e ele parava de mandar tensão na saída, ele arriava a tensão para proteger o seu funcionamento, tá bom? Legal. Então, essa daqui é na melhor das hipóteses, né, gente? Então, isso daqui é na melhor das hipóteses. Só que daí o que acontece, né? Quando acontece isso, a maioria das pessoas faz o quê? Elas vão, tá? Elas vão... Ó, o Jonathan fez uma pergunta muito massa. Quando a placa está energizada, não são todos os 6 que vão dar a continuidade? Exatamente, meu querido. Nesse caso, a gente escolheu esse aqui, por quê? Porque ele apresentou o aquecimento. Então, o aquecimento foi o dedo duro que esse cara aqui era por ele que estava passando toda a corrente do curto e por ele aquecer, automaticamente foi ele que a gente suspeitou que era o defeito, tá? Por isso que a gente tirou ele, daí o curto acabou saindo, tá bom? Beleza? Ó. E aí, o que acontece? Muita gente, nesse momento, pegaria o circuito integrado, né?
vai no Mercado Livre, vai na loja de eletrônica, vai, compra ele. Aí o que a pessoa faz? Comprei um circuito integrado novo. Aí vai e coloca na placa. E aí o que essa pessoa faz? Energiza a placa. Inicialmente a placa funciona. E aí você tem que testar, você tem que validar, né, gente? Tá bom? Inclusive é isso que eu vou falar na semana da eletrônica que eu faço para vocês. Que a gente tem que testar uma das etapas do método I2D+, que eu falo para você testar, validar o funcionamento de uma placa eletrônica, tudo isso e muito mais, fazer engenharia reversa, enfim. É você testar e validar o funcionamento. Então, você tem que testar. Testou por um dia, 2, 3, uma semana, nossa, tá 100%, então beleza, aquilo era o problema mesmo. O problema é quando você liga a placa, ela funciona por 30 minutos, depois volta a parar de novo. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, que não era aquele CI que estava aqui que era o problema. Não é esse CI que era o problema. E aí você cai na famosa síndrome da maçã podre eletrônica. Na síndrome da maçã podre eletrônica. Deixa a hashtag aí para mim. Síndrome da maçã podre eletrônica aí para mim no campo de comentários para mim ver quem tá ao vivaço comigo de forma incrível, maravilhosa, sensacional. Deixa o seu like porque tem 180 pessoas ao vivo e só 146 likes. Quero o like de você, gente. Arrepia o like aí para que esse vídeo possa atingir mais e mais pessoas e a gente poder contribuir com a melhoria da educação do nosso Brasil. Tá bom? Beleza? Então, o que acontece, gente? Acontece o seguinte, que se esse cara aqui, você trocou o componente e ele para de funcionar de novo, você vai ter que ter a expertise, você vai ter que ter a expertise de poder ver com quem que esse cara aqui, com quem que ele está se relacionando eletronicamente. E aí você, por exemplo, vamos supor que esse CI aqui, ele é um cara que controla saídas, motores, lâmpadas, resistência de aquecimento, fita de LED, alto-falante, beleza. Um exemplo, tá? Então, pode ser que essas cargas que ele está controlando estão sobrecarregando ele e aí estão fazendo ele parar de funcionar. E aí o que vai acontecer? Vai ter que acontecer o seguinte, você vai ter que ir carga por carga que ele está controlando, checar a tensão, checar a corrente, checar a resistência, checar todos os parâmetros de funcionamento. Por quê? Se você descobriu qual delas está com sobrecarga, e aí por que está gerando sobrecarga? A sobrecarga está gerando porque está travando mecanicamente o motor. A sobrecarga está acontecendo porque a vida útil da carga já está atendendo ao limite, então ela está consumindo muito mais corrente do que deveria, né? Então acontece isso também, né? Então, se você daí encontra a maçã podre inicial, que vai apodrecendo as outras que estão na mesma cesta, você troca quem está na raiz, e automaticamente resolveu o problema. As outras maçãs não vão mais apodrecer. Não vão mais apodrecer. Só que se você não troca a maçã podre que apodreceu primeiro, que está apodrecendo as outras, automaticamente você coloca uma outra maçã no cesto, ela apodrece. Aí você tira, joga fora. Você coloca outra no cesto, apodrece. Aí você joga fora. Aí você coloca a outra, ela apodrece. Então o que significa isso? É o componente que você está trocando e está queimando, está trocando e está queimando, está trocando e está queimando. Então quando isso acontece, você tem que parar e sair da tentativa e erro. Você tem que usar o quê? Os seus conhecimentos em eletrônica. Aí que entra o quê? Os conhecimentos em eletrônica. 200 pessoas ao vivo. Deixa a hashtag 200 ao vivo aí no campo de comentários. Puta, baixou para 198, que pena. Tá bom? A nossa meta é 220, hein, gente? Tá bom? 220, tá bom? Pelo menos 220, que foi quando terminou ontem. Olha lá, o Emerson falou aqui, ó. Hoje caí na síndrome da maçã podre. Que legal, gente. Tá bom? Olha lá, o Roger falou aqui, ó. Maçã podre é quem não dá o like. É verdade, né? Gente, vem pra cima, vamos pro like. Arrepia o like e vamos pra cima. 199 já vai voltar a 200. Eu creio no 200, tá? Beleza? E aí, gente, o que acontece? Então, busca a maçã podre inicial. Buscou, vai lá, troca, e aí o teu sistema pode vir a funcionar com sucesso de forma incrível, show de bola e top de linha, tá? Aí o que acontece, pessoal? Isso aqui faz a gente pensar também numa pergunta que o Luan Taveira, obrigado, viu, Luan, pela sua pergunta, tá, gente? Ó,
O Luan perguntou aqui, ó, professor, quando há um componente em curto na placa, ele pode consumir resistência de alguns componentes? Ó, na verdade, vamos analisar numa outra ótica, tá? Ok? Vamos analisar numa outra ótica, tá bom? Deixa eu ver se eu falando aqui eu consigo tentar colocar o que você pensou em prática, tá bom, Luan? Beleza, meu querido? Ó, vou devolver o meu CI aqui na base para a gente continuar nosso bate-papo, tá? Ó, o fato é o seguinte. Acontece, pessoal, algumas vezes de componentes entrarem em curto. Acontece de componentes entrarem em curto, só que o curto-circuito interno que é gerado entre VCC e GND do teu circuito, do teu componente eletrônico, ele não é um curto-circuito perfeito. Não é um curto-circuito perfeito. Não é. E o que não é um curto-circuito perfeito? O curto-circuito perfeito é aquele que, quando você faz a medição dele, vai mostrar absolutamente zero aqui no multímetro. Vai mostrar absolutamente zero aqui no multímetro. Ou seja, você vai pegar o teu multímetro, vai tocar uma ponta na outra aí, vai ter que marcar zero, ó. Um valor próximo a zero. Isso é um curto-circuito perfeito. Porém, vai acontecer de um circuito ou outro também se danificar e a resistência interna entre o ponto positivo e negativo dali 70 ohms, 60 ohms, 50 ohms, 40 ohms. Ele está danificado internamente. Ele entrou em curto entre o positivo e o negativo. Está tendo uma baixa resistência, a famosa fuga, tá bom? O ponto de fuga da corrente elétrica entre o positivo e o negativo. Só que aí, automaticamente, como ele não tem 0 ohms, não vai circular uma corrente gigantesca por ele. Quer ver? Ó? Vamos fazer uma conta bem simples aqui comigo? Vamos lá? Ó, vamos supor a seguinte situação, que você tem, tá bom? Que você tem na sua placa eletrônica esse cara aqui em curto. E aí, entre positivo e negativo dele, internamente, gerou uma resistência de 50 ohms. Beleza, já é uma baixa resistência. Por quê? Porque não pode dar 50 ohms. 50 ohms é baixíssimo, tá? Se você tem 5 volts, aplicado em 50 ohms, o que vai acontecer, gente? 5 volts tivesse 10 ohms, daria meio ampere. 50 ohms, 100 miliampere. Então, quer dizer que automaticamente vai começar a circular 100 miliampere, do positivo para o negativo, do positivo para o negativo, do positivo para o negativo. Só que pode ser que esse 100 miliampere não seja suficiente para esse cara aqui fritar. Se não é o suficiente para esse cara fritar, o que acontece? Acontece o seguinte, você pode passar o seu congelante, pode passar breu, pode pegar o termovisor da Fluke, pode fazer várias coisas, tá? Que esse cara, ele não vai dar sinais impactantes de curto. Só que você foi na placa eletrônica, lá no regulador, mediu a tensão da saída dele, deu 1 volt, 0.8, 0.5, mediu na entrada, deu 10. Então quer dizer que alguém tá sobrecarregando o regulador, tá sobrecarregando. Porém, o que acontece? Não está aquecendo demais. Nesse caminho, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar, e aí entra o que o Luan falou. Obrigado, Luan, tamo junto, tá? Obrigado pelo carinho, tá, meus queridos? Ó, o que acontece? Acontece o seguinte, que você vai pegar o teu multímetro na escala de continuidade, e você vai dar continuidade, tá bom? Você vai dar continuidade entre o pino de alimentação positiva e negativa, igual eu falei para vocês, entre o pino 16 e 8. Eu tô falando 16 e 8, mas você sempre abre o datasheet, tá, pessoal? Para confirmar, tá bom? Vai acabar a bateria, né, filho? Ó. Entre o pino 16 e 8, pode ser que esteja 7, 14, mas baixa o datasheet, tá? Vai batendo um 50 ohms. Aí você bate no outro, 50 ohms. 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 O que está acontecendo? Automaticamente, como está todo mundo ligado no barramento positivo e negativo, ó, como está todo mundo ligado no barramento positivo e negativo, esse cara aqui
recebe por 5 volts, 0 volts. Esse cara 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts. Então, como todos os pinos de alimentação positiva estão interligados e como todos os pinos de alimentação negativa estão interligados, quando você mede a resistência do VCC com o GND e aqui dá 50, você não mediu do 5 com o 0? Só que o 5 com o 0 também está aqui. Então você vai medir aqui, vai dar a mesma coisa. E aí você vai medir aqui, vai dar a mesma coisa. Vai medir aqui, vai dar a mesma coisa. Vai medir aqui, vai dar a mesma coisa. Vai daqui, vai dar a mesma coisa. Então o que está acontecendo aqui? O curto-circuito, ele está mascarado. Alguém está em curto, alguém está gerando a resistência baixa, porém você, como está todo mundo com a alimentação interligado, você mede um, dá 50, você fala, ah, é esse aqui o problema. Aí você mede no outro, ah, deu a mesma coisa. Aí você mede no outro, puta, da mesma coisa, mede no outro, da mesma coisa. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que quando todo mundo dá a mesma resistência, vai ser difícil você achar pela resistência ali, naquele ponto, tá? Qual deles está em curto? Aí você pode aplicar outros métodos, tá? Então, tem vários métodos aí de você detectar qual é o componente eletrônico que está em curto, nesse caso. E aí, tem um método, eu esqueci o nome dele, esse é método de Joule, método... Enfim, tem tanto método, tá? O importante é você saber como fazer. Você pega a tua fonte de alimentação e você coloca uma tensão bem baixinha nela, tá bom? Pode colocar 1 volt lá. Aí você pega esse 1 volt na tua fonte de alimentação e você quer uma tensão bem baixinha e você aplica entre o VCC e o GND. E aí você pega a regulação da corrente elétrica, como vai dar um curto, a corrente vai tender a subir um pouco, tá? Você controla a corrente elétrica para passar ali no máximo 100, 200 mA. E aí, o que vai acontecer? O fato é o seguinte, tá bom? É que daí essa aula aqui é uma aula ideal para eu ir para a prática para mostrar para vocês, tá, pessoal? Quem quiser a prática, depois deixa a hashtag eu quero prática aqui para mim no campo de comentários, tá? Eu posso mostrar isso também na lousa aqui, tá bom? Lá no curso de Eletrônica Fácil, para quem está ao vivo aí já fica sabendo, tá? Uma das ampliações do curso de Eletrônica Fácil para 2021 vai ter um módulo lá, que eu só vou falar sobre como detectar essa situação do curto na prática. E exatamente qual é o componente que está em curto, tá bom? Então, no curso de Eletrônica Fácil vai ter um módulo que eu vou criar esse ano, tá? Ele já está no planejamento, tá bom? A gente vai criar esse módulo para os alunos do curso de Eletrônica Fácil, mostrando, olha lá a galera bombando aqui. Vocês querem prática, né, galera? Tamo junto, obrigado pelo carinho, tá, gente? Que top, tá bom? E quem já é aluno do curso de Eletrônica Fácil não vai precisar pagar mais nada para poder ter esse módulo extra lá na plataforma. A gente vai adicionar e quem já é aluno já vai poder obter de forma maravilhosa, tá bom? Quem virar aluno a partir do dia 19 de abril, no dia 19 de abril nós vamos abrir as matrículas para a turma especial do curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Como que você faz para poder participar dessa turma especial na melhor condição do ano de inscrição no curso de Eletrônica Fácil? Você faz assim, ó. Clica aqui, tá bom? No link que eu tô colocando aqui, ó, no cursoseletronicafácil.com.br. Vai se inscrever na Semana da Eletrônica Fácil, que vai acontecer a partir de segunda-feira agora, do dia 12 ao dia 16. Do dia 12 ao dia 16, tá? E depois, na hora que acabar a Semana da Eletrônica Fácil, para quem tiver no grupo VIP, nós vamos abrir a melhor condição do ano de inscrição no curso de Eletrônica Fácil. E aí, durante o ano de 2021, nós vamos criar esse módulo e vamos colocar lá para quem é aluno do nosso querido curso, tá bom? Beleza? Quem já é aluno do curso de Eletrônica Fácil, deixa a hashtag aí. Já sou aluno do professor, para mim saber os alunos que são presentes já do nosso querido curso de Eletrônica Fácil, tá? Beleza? Um abraço, o Elenilson, sei que tá aqui. Quem mais falou aqui que já é aluno? O Gilmar, olha lá, o Gilmar falou, já sou aluno. Boa, Gilmar, tamo junto. Tem mais aluno aí, gente? O Josiel, tamo junto. Top. Olha lá o Eloy, aluno da turma 3. O Vitor. O Moacir já é aluno. O Marcelo falou aqui, ó, quanto que é o curso? Marcelão, entra lá no grupo VIP que depois a equipe vai tratar com você certinho sobre os valores, tá? Sobre as condições especiais que vão ter para o dia 19 de abril, tá bom? Quem mais aqui já é aluno? O Robson Alexandre, um abraço. O Jean, o Fabrício, tá bom? O nosso querido Marco Cunha, o Carlos Félix, tá bom?
Quem mais? O Adriano perguntou como é que entra no grupo VIP. Para entrar no grupo VIP, Adriano, é só clicar aqui no cursoseletronicafácil.com.br, no link está aqui, está na descrição do vídeo, está no comentário fixado, está aqui. Vai lá, se inscreve gratuitamente na nossa querida Semana da Eletrônica Fácil, nome, e-mail e WhatsApp, entra no grupo VIP e só aguardar lá que a gente vai mandar todas as informações no grupo, tá bom? Olha lá o Gilmar falando aqui, futuro faixa preta, massa. O Augusto falou aqui, o professor, faz um vídeo como a plataforma funciona. Faço sim, Augusto, tá bom? Vai ter um dia aí, acho que no sábado, tá? Eu vou falar um pouco sobre como que vai ser a Semana da Eletrônica Fácil. Aí depois eu entro na plataforma do curso e mostro para vocês, pode ser? Beleza? Olha lá o Giovanni, grupo 10, eu me considero aluno, boa, top. O Gilvan aqui, ó, também sou aluno, que massa, galera bombando. Obrigado pelo carinho. Gente, o Geraldo, o Isaías, já é aluno também, tá bom? O RR Matos perguntou aqui, ó, me interesso muito nas aulas, mas EAD não é meio difícil de aprender na prática? Alunos, o que vocês acham? Fala pro RR Matos, um forte abraço, RR, obrigado pelo teu comentário, tá? Super pertinente por sinal, tá bom? Alunos, manda no campo de comentários aí. Dá para aprender na prática eletrônica no nosso curso de Eletrônica Fácil 100% online, 100% EAD? Coloca aí no campo de comentários. Se dá para aprender sim, deixa a hashtag. Dá para aprender, com certeza. Quero ver quem vai participar aí no campo de comentários, tá bom? Olha lá o Marco Cunha, só vai. Dá para aprender sim, tá, meu querido? Com certeza. O nosso curso de Eletrônica Fácil, ele sempre mescla teoria, simulação e prática. Teoria, simulação e prática. Sempre a prática materializando a todo momento o conhecimento, tá? Olha lá o Eloy falando aqui, ó. RR Matos, é tranquilo, professor é showman. Tamo junto, obrigado. Gilmar aqui, a galera convidando aqui, ó. Vem com a gente, top. O Vitor Conceição aqui, ó, dá para aprender, pode ter certeza. O Moacir também dá para aprender. O Jean-Pierre, a galera bombando aqui, obrigado, gente, tá bom? Gilvan falando aqui, dá para aprender muito. Robson Alexandre, dá para aprender com certeza, tá bom? Essa família é demais. Nossa família é a melhor família do mundo. Tamo junto, tá? Fabrício Romano, com a didática do professor Rodolfo, sim, com certeza. O Elenilson aqui, ó, hashtag EAD, professor Rodolfo, tamo junto, tá? O Augusto Siqueira falou, eu não sou aluno ainda, mas pelos vídeos de didática do professor é excelente. Obrigado, Augusto. Tamo junto, te vejo na turma de abril, tá? Ok? O Jailson, faixa preta, esse Jailson. Ô, Jailson, você estava escondido aí, meu? Não tinha visto você ainda, tá? Ok? A Jesus falou que dá para aprender, sem sombra de dúvidas. O Jailson, gente, o Jailson também é orgulho da família, tá? Parabéns pelo seu trabalho, viu, Jailson? Orgulho total de você, tá? Rafael falou que as aulas são ao vivo ou gravadas, estão 100% disponíveis para vocês assistirem todas as horas do dia, tá bom? Então, está 100% gravado. Também tem aula ao vivo, tá? Assim como essa. Ok, Rafael? Beleza? O Isaías falou que é só se dedicar, vamos para cima. Show! O Samuel falou que dá para consertar o PC e a placa de vídeo? Com os conhecimentos de eletrônica, você vai poder ter a base para poder lá na frente buscar especialização para consertar tudo que você quiser, tá, Samuel? Mas o primeiro passo é o curso de Eletrônica Fácil, para você criar a sua base, a sua estrutura sólida, o seu alicerce no mundo eletrônica para estar preparado para o que vem por aí. Então, quem entrega isso para você? Para o iniciante, para faixa branca, o curso de Eletrônica Fácil, tá? Ok? Beleza? O Dr. Robson aqui, todo mundo bombando. Obrigado, gente, tá bom? O Lucas Moraes, pretendo ser aluno. Obrigado, vamos para cima, Lucas. Gente, então é o seguinte. Depois nós vamos planejar aqui outras Masterclasses ao vivo, tá? Outras Masterclasses ao vivo. Quem sabe eu faço também essa Masterclass de como detectar o curto no circuito integrado que não está aquecendo, tá? Também aqui ao vivo, mas aí ela sai do ao vivo e depois vai para o curso, tá bom? Só fica lá no curso. A gente vai sempre tentar fazer o máximo aqui para agregar o maior valor possível para todos vocês, tá? O William falou aqui, ó, você vai fazer algum curso de eletrônica mais avançado? William, a gente já está no segundo treinamento, que é o curso de eletrônica digital e Arduino para iniciantes, que você vai entender exatamente o cérebro da eletrônica, que faz toda a gestão do funcionamento das placas eletrônicas. A gente está falando aqui do bloco número 2 da nossa placa, que é o cérebro eletrônico, o microcontrolador, tá? Então esse curso já está em desenvolvimento, e já tem alunos matriculados, a gente vai abrir também a matrícula em abril para ele, tá bom? E depois vem muito mais conteúdo por aí, tá? O RR Matos falou que a última dúvida de hoje. No caso do CI, tem algum outro componente chegar a torrar na placa eletrônica? Pois tem
Deixa eu ver aqui, ó. Desculpa, deixa eu ver aqui. Tem algum outro componente que chega a torrar a trilha? Com certeza, meu querido. Por exemplo, o triac pode entrar em curto, o MOSFET pode entrar em curto, o nosso querido transistor bipolar pode entrar em curto, com toda certeza, tá? Beleza? Então, muitas possibilidades fazem as trilhas estourarem. O que fez estourar? Um alto efeito Joule gerado por uma alta corrente, tá bom? O que faz a placa vir a danificar, as trilhas explodirem, é uma corrente elétrica no nível de curto passando, que faz esquentar, que faz ela torrar, que é o efeito do Thor vindo na placa eletrônica, o martelo do Thor lá. Tá bom? Quem mais aqui? O Marcos Paulo falou: boa noite, estou inscrito no curso, pois será que podemos apresentar uma placa com defeito? É claro, Marcos Paulo. Na verdade, é o que eu falei, nós vamos colocar um módulo só sobre isso no curso, tá bom? Em 2021, se Deus assim permitir, tá? Ok? Aqui tem muito conteúdo, né? Eletrônica é infinita, né? Deixa a hashtag aí, eletrônica é infinita. Então a gente tem muita coisa para produzir para vocês, tá bom? O Moacir falou aqui, ó. Professor, vou completar o ano de curso, mas não completei. Você pode ver? Claro, o Moacir, na verdade, assim. Você pode agregar com o de eletrônica digital? Claro, meu querido, com toda certeza. Um curso completa o outro. Você faz o curso de eletrônica digital e o curso de eletrônica fácil, um completa o outro, tá? É sempre uma via de mão dupla. Você está falando da alimentação, da eletrônica analógica e da digital, que faz a gestão do funcionamento da placa. Então, com o curso de eletrônica fácil, você se inscreve no digital, a faixa preta está logo ali, pode ter total certeza, tá? Vamos para cima. Quem mais aqui bombando aqui? Legal. Beleza? O Isaías falou aqui, ó. Professor, poderia abrir um campo na plataforma apenas para live? Tem chamado webinar, Isaías, tá bom? Depois a gente mostra lá para vocês, tá bom? Beleza? A eletrônica é infinita. Exatamente. Gente, é o seguinte. Então, por hoje é isso. Eu quero agradecer demais todo mundo que participou. Falamos hoje sobre os blocos da alimentação na placa. Alimentação, cérebro, entradas, saídas, comunicação com o meio externo. Falando sobre entradas e saídas, falamos que nas entradas e saídas ainda tem o bloco que está intermediário, que é o bloco de interface. Falando sobre curto, como detectar curto, o aquecimento, que é o curto perfeito, que não é. Tudo isso e muito mais a gente vai falar para vocês aqui no nosso querido Eletrônica para agregar muito mais valor para todos vocês, tá bom? Um abraço, meus queridos amigos, tamo junto. Vejo vocês no grupo VIP da Semana da Eletrônica Fácil. Clica aí, se inscreve. Em menos de 2 minutos você está inscrito, não perde nada desse conteúdo maravilhoso, sensacional. E depois eu tenho uma oportunidade maravilhosa de comemorar o aniversário do curso de Eletrônica Fácil com a gente lá no grupo VIP. Tá bom? Detalhe, muito presente bom, vem por aí.